Troquei as chávenas por engano e salvei a minha vida. A que tinha veneno acabou nas mãos da sogra da minha filha. Em minutos, ela caiu no chão e eu percebi que o alvo era eu. A minha própria filha tentou matar-me por causa da casa que vai valorizar com um novo resort. Hoje vou contar como uma troca de chávenas desfez uma conspiração. Troquei as chávenas por engano e, sem o saber, escolhi continuar viva. Era sábado, céu baixo sobre a ria de Aveiro, e a casa cheirava a café acabado de moer. A minha filha, a Vera, insistira para que eu recebesse a sogra, a Dém Laurinda, para alinharmos as coisas da escritura. Falou assim, como quem marca uma ida ao cabeleireiro. Eu, tola, aceitei. Pus a mesa com calma, ouvi a chaleira sussurrar, servi o café em 2 chávenas iguais, brancas, com um fio azul no bordo. No último segundo, distraí-me. A colher que tilintou, a toalha que se amarrotou. Mudei as chávenas de sítio para limpar uma gota e esqueci-me de voltar a trocá-las. A Vera chegou com um sorriso apertado. Trazia o telemóvel na mão, a olhar-me e a olhar para as notificações ao mesmo tempo. O Felipe ficou no carro. A fazer uma chamada, disse ela. Minutos depois, o motor desligou-se e apareceu também, muito perfumado, a falar alto de planos e valorização. A Dém Laurinda vinha atrás, pequena e leve como uma ave cansada, mas com olhos que viam tudo. A vista é bonita, disse ela. Aqui, quando sopra o vento, deve ouvir-se o assobio dos barcos. Sorri. Gosto de gente que repara no vento. Convidei-os a sentar. Pus as chávenas, a da esquerda para a Vera, a da direita para a Dém Laurinda. A minha ficou mais ao fundo, junto à fruteira. A Vera mexeu o café 1, 2, 3 vezes, como se procurasse o fundo do mundo. Não bebeu logo. A Dém Laurinda foi a primeira a levar a chávena aos lábios. Tomou um gole, depois outro, e pousou a porcelana com um cuidado que me comoveu. Está bom, Helena, disse ela. Forte, como eu gosto. Nesse instante, um ligeiro espasmo nas mãos, quase imperceptível, mas suficiente para me prender o ar na garganta. A Dém Laurinda esticou os dedos, voltou a relaxar, tentou sorrir. A Vera inclinou-se para a frente, observando com demasiado interesse. O Felipe falou de novo do projeto na ria, das marinas e da palavra que eles repetiam como um feitiço. Eco Resort. Eu ouvi, mas o meu corpo prestava atenção a outra coisa. Ao brilho súbito de suor na testa de Dém Laurinda, a forma como ela levou a mão ao peito, a respiração que se encurtou. Sente-se bem? Perguntei. Ela tentou responder, mas a voz saiu fina, tremida. Moveu-se para trás na cadeira, como quem busca apoio invisível, e os olhos ficaram baços. A chávena tombou e o café desenhou um caminho escuro na toalha. O tempo partiu-se. Ouvi o meu nome ao longe, o meu próprio coração a bater dentro dos ouvidos, o silêncio da ria como um pano estendido. Chama o Inem! Gritei, já de pé. Foi o Felipe que ligou. A Vera fazia perguntas pequenas, sem tocar na sogra. Eu ajoelhei-me ao lado de Dém Laurinda, segurei-lhe a mão, procurei a pulsação no pulso e junto ao pescoço. Estava. Fraca, mas estava. A sua pele cheirava a da lavanda. Olhou-me por um segundo, com uma súplica quase infantil. Vai correr bem, disse-lhe, sem saber a quem mentia. Os minutos até a ambulância foram um corredor apertado. A Vera andava de um lado para o outro, perguntando a si mesma se devíamos mesmo ter vindo hoje. O Felipe abriu a porta, fechou a porta, abriu outra vez, como se a casa fosse culpada de alguma coisa. Eu limpei o café entornado da toalha e, sem saber por quê, trouxe as chávenas para a cozinha. Lavei a minha. A da Dém Laurinda, não? Fiquei a olhar para a porcelana molhada. Lembrei-me da gota e da troca.
Um arrepio subiu-me pelas costas, lento como água fria. O Inem chegou com a precisão triste de quem conhece estes corredores. O paramédico que parecia liderar fez perguntas curtas. Idade, histórico, o que bebeu, quanto bebeu. Gaguejei respostas, corri a buscar a embalagem do açúcar, o saco do café, aquilo que me parecia relevante. Enquanto eles mediam tensão, glicemia, saturação, a Vera encontrou tempo e voz para me dizer, num sussurro que era quase um ato, que estas coisas acontecem, mãe. A maneira como o disse deixou-me um rasto de gelo. Vamos levá-la, anunciou o paramédico. Centro hospitalar do Baixo Volga. Venham pelo vosso carro. Não encham a ambulância. Eu quis ir com ela. Eles não deixaram. A Vera seguiu primeiro, com o Felipe a conduzir, sem olhar para trás. Eu fechei a porta, encostei a testa à madeira e contei até 20. Depois, peguei na mala e nas chaves, e levei comigo a chávena que a Dei Laurinda usara. Não sei explicar. Cabia-me na palma da mão como uma prova que ainda não sabia nomear. No hospital, o ar era outro, mais frio, mais luminoso e cheirava a desinfetante. A Dei Laurinda desapareceu para exames. Ficamos num corredor comprido, onde as pessoas pareciam aprender a esperar. A Vera não parava de mexer no telemóvel. O Felipe falava baixo, frases curtas. Eu sentei-me e pus a chávena no colo, escondida pelo casaco. Chegou um médico jovem, de olhar direto e mãos que não tremiam. Trazia uma caneta no bolso e um cansaço discreto nos ombros. Dr. Tiago Albuquerque, apresentou-se. A senhora é família? Sou a Helena, amiga. A sogra da minha filha. Quer dizer, a mãe do genro da minha filha. Não acertei. Eu estava com ela. Ele assentiu, paciente. Ela chegou confusa, com boca seca, as pupilas reagiram mal à luz, a pressão oscilou. É cedo para conclusões, mas vamos monitorizar muito de perto e fazer análises toxicológicas. Tomou alguma medicação? Bebeu alguma coisa diferente? Café. Em minha casa. Só café? Olhei para a minha filha. A Vera mordeu o lábio como se a pergunta não fosse sobre nós. Só café, repeti. Vamos precisar de recolher tudo o que foi possível ingerir. Chávenas, filtros, pó, disse o médico. Isto pode ser apenas um episódio agudo sem gravidade prolongada, mas não quero arriscar. Vamos contactar a polícia judiciária para alinharmos procedimentos. É rotina quando se suspeita de... Não acabou a frase. Suspeita. A palavra pousou ali entre nós como uma ave demasiado pesada para o parapeito. A Vera respirou fundo, aproximou-se do médico com um sorriso educado. Doutor, a minha sogra é sensível ao café. Talvez fosse isso. Vamos avaliar, respondeu ele neutro. Quando o Dr. Tiago se afastou, a Vera virou-se para mim. O seu rosto estava quieto demais. Mãe, não compliques. Nesta fase, quanto menos história, melhor. Menos história? A Laurinda caiu-me aos pés. Disse, a voz mais áspera do que planeei. O Felipe encostou-se à parede, cruzou os braços, como quem toma posição sem fazer barulho. Não vale a pena dramatizar, disse ele. Temos assuntos práticos para fechar. A escritura, por exemplo. Se o senhorio aceitar, era fundamental avançarmos esta semana. Está tudo alinhado e, com o projeto a sair, a avaliação sobe. O projeto? Repeti. O Eco Resort, explicou, com brilho nos olhos. Marina, acessos, comércio local. Isto vai valorizar tudo num raio de 10 quilômetros. A tua casa. Tossiu, corrigiu. A casa, Helena, fica numa localização estratégica. Se ficarmos com a escritura, consigo fechar um contrato de opção que... A Laurinda está ali dentro, interrompi. Primeiro a saúde, depois a escritura.
Ele encolheu os ombros. A Vera tocou-lhe no braço um aviso mudo. O telemóvel dela vibrou. Leu a mensagem, apagou a expressão no rosto e guardou o aparelho. Fiquei sozinha uns minutos. Fui à casa de banho, lavei as mãos e, quando me vi ao espelho, não reconheci a mulher do outro lado. Havia em mim uma ruga nova, uma ruga que não nascia do tempo, mas de uma pergunta. Tirei do casaco a chávena e voltei a observá-la sob a luz fria. Branca, fio azul, sem lascas. Cheirei o fundo. Nada. Ao regressar ao corredor, dei de caras com um homem alto, cabelo curto, rosto que não mostrava muito. Trazia um cartão ao pescoço. Inspetor Ricardo Muniz, Polícia Judiciária. A senhora é a Helena Martins? Assenti. O meu nome, no ar, soou como uma porta a fechar-se. Precisamos de recolher alguns objetos. O hospital pediu colaboração, disse ele. Pode indicar-nos de que forma foi servido o café? Chávenas, açúcares, se houve algum adoçante. Posso. E trouxe isto. Estendi a chávena, sentindo-me ridícula e lúcida ao mesmo tempo. Ele não se riu. Pegou nela com luvas que apareceram do bolso como quem já as tinha previstas. Fez bem. Guardou a chávena num saco de prova. Vamos também passar por sua casa, se não se importar. Agora? Quanto antes. Olhei para a porta da sala de observação onde a D. Laurinda estava. O vidro devolveu-me obscurecido a minha hesitação. A minha filha fica. Eu vou. O inspetor assentiu. Avisei a Vera. Ela limitou-se a dizer ok, sem perguntas. O Felipe acenou com a cabeça como se estivesse a autorizar um carregamento. Descemos. Lá fora, a brisa vinha do canal, a cheirar a sal e metal de cais. O inspetor conduziu um carro discreto. Pelo caminho, eu fui dizendo onde guardava o café, como tinha preparado, como tinha trocado as chávenas por causa de uma gota. Ao pronunciar troquei, a minha língua pesou. A senhora acha que podia haver algo no café? Perguntou ele, sem teatralidades. Eu não acho nada, respondi. Eu vi uma mulher cair depois de beber uma coisa que eu servi. E trocou as chávenas por engano. Sim. A quem tinha destinado a chávena que a D. Laurinda acabou por beber? Respirei uma vez e outra. Disse a verdade. A minha filha. O carro seguiu, sem comentário. Eu ouvi a palavra suspeita a repetir-se dentro de mim, num eco que batia nos ossos. Lembrei-me dos últimos meses, a insistência da Vera para falarmos da casa, a pressa em fechar a escritura, as mensagens que não me queria mostrar, as chamadas atendidas na varanda. Tudo parecia agora um fio que alguém puxava. Chegamos. O inspetor não tinha pressa nem impaciência. Entrou, fotografou a cozinha, pediu-me para não tocar em nada. Recolheu a embalagem do café, os filtros, as colheres, até o pano da banca. Depois olhou para a janela que dava para a ria. Vive aqui sozinha? Vivo. Notou alguém estranho por perto nos últimos dias? Portas, janelas, algo fora do lugar? Pensei no carteiro que assobia, no miúdo que pesca com um pau e um fio, na vizinha que fala alto ao telefone. Nada fora do desenho habitual. Não. Ele assentiu. Anotou. Dei, Helena. Vamos fazer o nosso trabalho com cuidado. Não adianta saltar para conclusões, mas adianta não ignorar sinais. Eu não quero conclusões. Quero a D. Laurinda de pé, disse, e foi a única verdade que me coube inteira naquele momento. Regressamos ao hospital. No átrio, o Felipe discutia ao telefone sobre prazos e assinaturas. A Vera estava sentada, tão direita que doía. Quando me viu, guardou logo o telemóvel. E então? Perguntou, como quem pergunta pelo tempo. A PJ recolheu as coisas. Sentei-me devagar. O médico falou na possibilidade de toxicológico. Pois,
disse ela, neutra. Às vezes, uma simples reação. A minha sogra anda cansada. O corpo pregou-lhe uma partida. Olhei para minha filha e procurei nela a menina que correu descalça nesta casa, os joelhos arranhados, as sardas ao sol. Procurei e não achei. Havia ali uma mulher que eu conhecia de nome e de fotografia, mas que me aparecia agora como um retrato mal iluminado. O Dr. Tiago voltou, passos firmes no corredor. A Dei Laurinda está estável. Estamos a hidratá-la e a controlar parâmetros. As análises preliminares sugerem contacto com uma substância com efeito anticolinérgico. Não quero alarmar, repito, preliminares. Vamos confirmar. Anticolinérgico? Perguntei. Pode vir de plantas, pode vir de fármacos. Não tirem conclusões ainda. Pausou. Pedi que a PJ acompanhasse a recolha. Vamos perceber a origem. Agradeci. As palavras dele eram cordas a que me agarrei. Quando ele se afastou, a Vera tentou sorrir. Endireitou o casaco, como se arrumasse a vida. Depois encostou-se a mim, num gesto calculado ou sincero. Não sei. Mãe, os tempos estão a mudar. Tu não podes continuar aqui sozinha. A casa é grande demais, e agora com isto do projeto, faz sentido pensarmos noutra solução. Uma casa mais pequena para ti, e a nossa família ocupa a tua. Todos ganham. A frase "todos ganham" bateu-me na testa como uma bola perdida. Eu pensei na minha velha figueira, no corredor onde a Vera aprendeu a fazer tranças, no quarto onde choramos quando o pai dela partiu. Pensei no que a palavra ganhar pode significar quando o terreno sobe de preço e as pessoas descem de valor. Falamos depois, disse apenas. O Felipe aproximou-se, abanando a cabeça a um interlocutor invisível. Boas notícias? Perguntou, sem esperar resposta. Olhem, precisei de adiantar uma conversa com o investidor. Ele está a contar com a nossa assinatura. A janela ideal é esta semana. Se não for, ele avança com outra propriedade no Canal Novo. O investidor? Perguntei. Quem é? Um empresário que tem estado a dinamizar o eixo da Ria, respondeu. É alguém sério. Não interessa o nome agora. O que interessa é não perder o timing. A Vera pousou a mão no braço dele, um toque curto que mandava calar. O olhar dela pousou em mim por um segundo, como quem mede a maré. O resto da tarde foi uma fita a desenrolar devagar. A Dei Laurinda manteve-se estável. A noite anunciou-se pelas luzes do corredor e pela mudança de turnos. O inspetor Muniz regressou para 2 perguntas adicionais. Pediu também, com cortesia sem falhas, acesso às câmaras de vigilância da minha rua. A PJ iria tratar do pedido formal. Eu sentia-me um relógio sem ponteiros. Já perto das 9, o Dr. Tiago chamou-nos. Podem vê-la um instante. Só um. Entramos em silêncio. A Dei Laurinda parecia muito pequena na cama. Os olhos, quando se abriram, eram 2 sementes brilhantes. Sorriu-me. Puxei uma cadeira. Ela levou os dedos aos meus, sem força, mas com intenção. Obrigada, murmurou. Pelo quê? Pelo cuidado. E pelo café. E os olhos dela contaram-me que tinha entendido qualquer coisa que eu ainda não sabia dizer em voz alta. Quando saí, o inspetor esperava, encostado à parede. Dei, Helena, vamos precisar de falar melhor amanhã. Entretanto, não coma nem beba nada que esteja aberto em sua casa sem nos avisar. Desculpe. É rotina, disse, com aquela neutralidade que os bons polícias têm. E, por favor, não comente detalhes do que falamos com terceiros. Pode atrapalhar a investigação. Assenti. A palavra investigação parecia já pertencer-nos como uma sombra nova. No parque de estacionamento, a Vera sugeriu que eu ficasse na casa deles naquela noite. É mais seguro, disse.
estás cansada. Olhei para ela. Lembrei-me da troca de chávenas, do modo como o seu olhar fixou a mão trêmula da Deilaurinda, do sol que naquele momento caía por trás dos edifícios do hospital como uma lâmina mansa. Prefiro ir para casa, respondi. O que tiver de acontecer, acontece comigo de frente. A Vera respirou como quem valida uma decisão alheia que já tinha por certa. O Felipe deu de ombros, preocupadíssimo com a agenda do investidor. Despediram-se com 2 beijos distraídos. Eu fiquei a ver as luzes traseiras do carro deles desaparecerem no trânsito. No caminho para Aveiro, e depois, quando entrei, fechei as portas e abri as janelas só o suficiente para o ar correr. A cozinha estava como a tínhamos deixado, menos as ausências recolhidas pela PJ. Sentei-me. Ouvi o frigorífico, ouvi a ria, ouvi sobretudo a minha cabeça. Troquei as chávenas. A frase repetia-se, doce e terrível. Fui ao armário das especiarias. Toquei nos frascos, um por um, como quem conta rosários. Canela, cravinho, louro, alecrim, tudo igual. Fui ao cesto da fruta. Toquei nas cascas lisas das maçãs. Ao voltar-me, reparei num pormenor que antes não me chamara. O pano que tinha posta sobre a mesa, o da toalha manchada de café, já não estava na banca onde o deixara. Procurei. Nada. Talvez o paramédico o tivesse levado? Pensei. Talvez o inspetor. Talvez eu me tivesse enganado. Sentei-me de novo. Não acendi a televisão. Não precisava de mais vozes. Peguei num caderno antigo e escrevi sinais. E por baixo comecei a listar. Troca das chávenas, comentário da Vera, quanto menos história melhor. Pressa do Felipe, investor sem nome, mensagem lida no corredor, pano desaparecido. Ao lado escrevi outra palavra, verdade. E ainda ao lado, medo. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Vera. Descansa. Amanhã resolvemos as coisas. Beijo. Fiquei a olhar para o ecrã iluminado. Apaguei a luz da sala. Fui à janela. Lá fora, o vento vinha da água, gelado e limpo. Apertei o casaco ao peito. Na mesa, o caderno ficou aberto, com as 3 palavras alinhadas como 3 velas. Sinais. Verdade. Medo. Falta-me uma quarta, pensei. Escrevi. Coragem. Foi com essa palavra nos olhos que adormeci no sofá. A casa em silêncio, a ria a respirar. O dia seguinte traria perguntas maiores, e eu já sentia, sem provas, que a resposta passava por uma chávena branca com um fio azul e por alguém que me queria fora do caminho, de preferência sem deixar marcas. Acordei com a palavra coragem ainda a arder-me nos olhos. A casa tinha o cheiro frio das madrugadas junto à ria, e o silêncio parecia estar atento a qualquer ruído novo. Antes de o sol subir, lavei a cara, vesti um casaco de lã e sentei-me na cozinha. O caderno continuava aberto onde o deixara. Sinais. Verdade. Medo. E a quarta palavra, escrita a letra firme. Coragem. Pouco depois das 8, o telemóvel vibrou. Era o número antigo do Paulo Carvalhido, amigo de infância do meu marido, reformado da PJ. Há anos que só falávamos pelos natais e pelos lutos. Helena, disse a voz dele, grave e sem pressa. O Muniz ligou-me. Disse que estás metida num imbróglio e que eu, como já não estou no ativo, podia dar uma olhada sem levantar poeira. Posso passar? Podes. Agora. Desliguei e pus água a ferver. Enquanto a chaleira aquecia, percorri a cozinha com o olhar. O armário onde estavam os filtros vazios, a gaveta dos talheres, o caixote do lixo que o inspetor deixara fechado com fita. A ausência das coisas recolhidas pela PJ era quase uma presença. Faltas que falavam. O Paulo chegou em meia hora. Trazia o mesmo casaco azul de sempre, gasto nos cotovelos e uns olhos que viram demasiadas versões da mesma história. Carvalhido, disse, oferecendo-me um sorriso pequeno.
Não me chames doutor, que me tira anos. Como é que estás? Tentei dormir sem sonhar. Não consegui. Percebo. Conta-me desde o início, mas sem enfeites. Tirou do bolso um bloco, uma caneta e calou-se. Expliquei-lhe o sábado, a troca das chávenas, o colapso da Dém Laurinda, a frase da Vera. Quanto menos história, melhor, a correção do Felipe quando disse a tua casa. Falei do pano que desaparecera, do regresso ao hospital, do anticolinérgico que o Dr. Tiago murmurara como quem segura uma peça de vidro. E a chávena? Perguntou. Levei-a comigo para o hospital. O inspetor guardou-a em saco de prova. Bem feito. Tomou nota. Deixa-me ver onde fazes o café. Levei-o ao armário. O Paulo não tocou em nada, apenas olhou. Apontou para a jarra da água. Mudaste a água ontem? Sim, sempre mudo. E o moinho? É velho. Limpo-o com um pano seco. Ele abriu a tampa sem tocar, só o suficiente para ver. O Muniz recolheu filtros, café, colheres. E o pano? O pano desapareceu antes de eu voltar do hospital. Não sei se foi o INEM, a PJ ou foi a minha cabeça que me pregou uma partida. Vamos perguntar. Fechou o bloco. Entretanto, tenho 2 pistas que podemos seguir hoje, dentro da legalidade e sem estardalhaço. Vizinhança e registros. Os olhos da rua e o que os papéis contam. Os olhos da rua? Quem passa, quem para, quem entrega, quem observa. Às vezes uma sombra repetida nos diz mais do que as palavras. Saímos juntos. A manhã nascera cinzenta, com um vento fino que trazia sal. A primeira visita foi a Celina, a vizinha que fala alto ao telefone e que, apesar do volume, sabe guardar segredos. Bom dia, Dona Helena. Olhou para o Paulo com curiosidade. E este senhor? Um amigo de família, Celina. Precisamos de um favor discreto. Expliquei-lhe, com o cuidado de quem não quer espalhar pânico. Falei do colapso de Dém Laurinda. Não usei a palavra que me roía por dentro. A Celina pôs a mão ao peito, exagerada como sempre, e depois baixou o tom. Ontem, antes de almoço, vi o Felipe a rodar por aqui. 2 vezes. Parou um bocadinho lá ao fundo, junto ao plátano, falou ao telemóvel e foi embora. Achei estranho porque normalmente ele só vem com a sua filha. Apontou o queixo para a minha casa. E há uns dias vi um carro branco, novo, a passar devagar, 2 vezes no mesmo fim de tarde. Matrícula de fora. Não sei se ajuda. Ajuda, disse o Paulo. Viu alguém mexer nos caixotes? Entregas, estafetas? Um rapaz das águas na quinta. E na sexta, o carteiro trouxe um envelope grande, castanho. Ah, e o moço das marés que vem medir não sei o que junto ao canal, mas esse vem de 2 em 2 semanas. Obrigado, Celina. O Paulo sorriu-lhe. Se lembrar de mais alguma coisa, não comente com ninguém. Diga-nos a nós. O segredo fica nesta rua, prometeu, orgulhosa. Voltamos ao portão. O Paulo anotou carro branco e Felipe antes de almoço. Depois, telefonou a um contacto que parecia ter sempre um computador aberto. Manuel, preciso de pesquisa em bases públicas, matrículas recentes a passar por Aveiro nesta zona, cruzar com registros de propriedade próximos à ria, sociedades recém-criadas com objeto imobiliário. Palavras-chave: marina, eco-resort, alojamento local. E vê-me também autorizações de construção, mudanças de titularidade e procurações registradas nos últimos 6 meses. Envia para o meu e-mail. Obrigado. Não é despropositado? Perguntei, meio assustada com o alcance das mãos dele. É só raspar superfície, Helena. Papéis deixam rasto. E quando alguém tem pressa, às vezes não limpa as pegadas. Entramos. O telefone fixo tocou. Era o Dr. Tiago. Helena, venho dar um ponto de situação.
A Deilaurinda mantém-se estável. As análises tóxicas mais básicas não chegaram a uma substância óbvia, mas a clínica mantém sinais compatíveis com o anticolinérgico. Recolhemos amostras para confirmação. Não quero que conclua nada ainda. Obrigada, doutor. Houve medicação recente? Chás caseiros? Suplementos? Não que eu saiba. Falo consigo mais tarde. E desligou. O Paulo ficou a olhar para mim. Anticolinérgico é uma família larga, explicou. Pode ser desde remédios para enjoo a coisas mais botânicas. O importante, continuamos a tratar isto como um quadro potencialmente criminoso, mas sem o chamar crime antes do tempo. Assenti. Mesmo assim, análises claras são um alívio e juridicamente blindam o teu lado. Sorri de lado. A palavra amaciada deu-me arrepios. Faço. Hoje. Ao meio-dia, o inspetor Muniz apareceu com uma colega, a agente Mafalda Duarte, técnica forense. Instalaram uma microcâmara no canto alto da cozinha, quase invisível, e uma campainha com vídeo discreta, como um olho. Assinei autorizações, a letra um pouco tremida. Não vamos estar a ver a sua vida, Dona Helena, garantiu a Mafalda. Só registramos movimentos na cozinha e entradas. Se algo acontecer, temos como voltar atrás. Prefiro ser vista do que ser invisível para quem me quer mal, respondi. Entretanto, a Vera ligou. O ecrã brilhante com o nome dela encheu-me de ruídos. Mãe, como estás? Perguntou, voz leve. A Deilaurinda está estável. Ainda bem. O Felipe está a tentar perceber com o investidor se podemos adiar a escritura para quarta. Sexta é pior. A Assembleia Municipal e parece que querem fazer barulho com o projeto. Barulho? Uns ambientalistas. É sempre a mesma coisa, travam o progresso. Riu-se, seca. Olha, passamos aí à tarde para ver papéis? Era bom alinharmos tudo. Não, hoje não. Deixei a palavra cair sem desculpa. A PJ está a trabalhar, e eu vou ao hospital outra vez. Do outro lado, o silêncio dela foi uma sombra curta. Está bem, avisas. Desligou sem beijo. O Paulo levantou uma sobrancelha. O investidor tem pressa antes de barulho público. E tu, que já te conheço, acabaste de criar-lhe um atraso. Fez um risco no bloco. Bom, achas que a Vera... Parei. Não soube acabar a frase sem me ferir. Acho que tens de trabalhar com factos e com instinto, mas sem julgamentos que não possa sustentar. Neste momento, tens sinais. E tens um motivo circulando no ar. Dinheiro que vai multiplicar com a melhor janela. As janelas, nos crimes de oportunidade, são mais importantes do que as portas. A frase ficou a pairar. Cerca da 1, o Manuel enviou o primeiro e-mail. Um apanhado de sociedades novas com sede virtual em Lisboa e representação no litoral centro, com objetos sociais a cheirar a imobiliário e alojamento. Uma chamava-se Ria Lume Elda, outra Mar Ensal Investimentos. Uma terceira, mais interessante, tinha como procurador um tal de Álvaro Moura, nome que não me dizia nada, mas que fez o Paulo assobiar. Este já me apareceu em casos de compra por camadas, explicou. Gente que compra em nome de gente que compra em nome de gente. Às vezes é legal, às vezes é para tirar cheiro. E o Felipe? Se nos cruzarmos com ele em algum papel, não vamos forçar a coincidência. Vamos demonstrá-la. Fez outra chamada. Manuel, vê-me procurações emitidas para o Felipe ou pessoas próximas e a ligação a Moura. Se for muito, manda só as pistas. Pausa. Obrigado, és um santo. Fui ao hospital às 3. O Dr. Tiago recebeu-me com a cordialidade de quem guarda notícias em caixas. A Deilaurinda perguntava por si, disse e deixou-me vê-la. A velha sorriu, mais lúcida. A voz vinha baixa, mas menos trêmula. A água aqui sabe a água. Foi a primeira frase dela e fez-me rir.
E o café, quando for, há de ser cá fora, respondi. Cá fora, com o vento. Ficamos caladas um bocado, de mãos dadas. Quando saí, o inspetor Muniz chamou-me para uma sala pequena. Dê Helena, 2 notas. A primeira, a campainha gravou, pelas 14h17, um homem de boné que tocou e saiu sem esperar. Não ligou a segunda vez. Vamos extrair fotogramas. A segunda, o pano de cozinha foi de facto recolhido pela nossa equipa. Tinha manchas de café e algo mais. Está em análise. Algo mais? Não me vou antecipar. O rosto dele era uma parede limpa. E toxicológico? O hospital está a correr as primeiras baterias. Nós, em paralelo, enviamos amostras para o laboratório de polícia científica. As coisas demoram. Fez um gesto com a mão, como quem pede descanso a um assunto cansado. Enquanto isso, mantenha a rotina simples. E, se possível, evite receber pessoas em casa sem me avisar. Está a sugerir que eu não receba a minha filha? Eu disse, pessoas. Não sorriu. O resto é sua leitura. Saí dali com o peso dos passos a corresponder ao peso das palavras. Lá fora, a luz começava a baixar. Telefonei ao Paulo. Homem de boné às 14h17. Pano recolhido. E algo mais. Ouvi. O Muniz já me mandou o frame. Está de máscara, mas a postura do corpo... Vou cruzar com 2 câmaras de uma pastelaria na esquina. Se for o Felipe, não é burro o suficiente para tocar e ir-se embora assim. Se for outro, está a medir respostas. A Vera quer vir hoje à tarde ver papéis. Aguenta a linha. Diz-lhe que estás no hospital. Quando precisares, eu estou perto. Vim para casa antes das 5. O ar cheirava a maresia e a sítio antigo. Mal abri a porta, ouvi outro som. O meu telemóvel, a anunciar uma mensagem. Era da Wanda, enfermeira e vizinha distante que às vezes me levava bolos às festas. Helena, desculpa intrometer-me. Vi a tua filha ontem no café do canal com um senhor de fato. Pareciam a discutir valores. Pelo que apanhei, era coisa de escritura e opção de compra. Não sei se te ajuda. Se quiseres, ligo. Respondi que sim. A Wanda ligou, direta como sempre. Vi de longe, mas conheço a tua filha de a ver contigo. Ela estava muito apressada, a dizer que quarta-feira era a melhor data. O homem de fato disse, então a procuração tem de estar pronta. Eu estava a pagar a bica. Não ouvi mais. Agradeci. Cada frase era um prego a fixar o quadro na parede. O Paulo chegou pouco depois, com os bolsos cheios de papéis impressos. Novidades, disse, pousando-se o maço. O Mariansal Investimentos tem ligação indireta ao Álvaro Moura. E o Moura aparece como consultor, 2 vezes, numa empresa onde o Felipe presta serviços estratégicos de forma informal. Não é crime, não é sequer feio, mas é ligação. Abri e fechei a boca, sem som. Há mais. O e-mail que recebemos de um notário inclui uma minuta de procuração no nome H. Martins, datada para quarta-feira, para efeitos de assinatura e representação em atos de compra e venda e promessa de compra e venda. Ou seja, alguém estava a preparar uma procuração como se fosses tu a autorizar. Pode ser inocente, alguém a sugerir para facilitar, sem malícia, ou pode não ser. Por isso, amanhã vamos ao cartório confirmar pedidos pendentes no teu nome. No meu nome. A frase sabia a ferro. E mais outra medida. Quero que ligues a Vera em alto e bom som e digas que, por instrução do médico e da polícia, não vais assinar nada nem tratar de papéis esta semana. Se ela responder com prudência, ótimo. Se responder com raiva, tomamos nota. Se aparecer sem avisar, a campainha registra. E se ela chorasse? Amor de mãe não impede prudência, disse ele com doçura. E prudência, às vezes, salva filhos de si próprios.
Respirei fundo e liguei. A Vera atendeu a terceira chamada. Mãe? Vera, por orientação médica e da PJ, não trato de papéis esta semana. A prioridade é a saúde da D. Laurinda e o esclarecimento do que se passou. Qualquer questão, falamos com calma depois. Silêncio. Depois, um riso curto, sem humor. A PJ agora manda na nossa família? A PJ investiga. E eu ponho limites. Disse a última frase como quem aprende a andar de novo. Está bem, respondeu a voz mais tensa. Faz como quiseres. Depois não digas que eu não avisei quando perdermos a janela. Prefiro perder janelas a perder pessoas. As pessoas perdem-se quando não se prepara o futuro. E desligou. O Paulo fez uma nota no bloco. Linguagem de janela, pressão, procuração. A tarde caiu empurrada pelo vento. Fiz uma sopa simples com batata, cenoura, alho francês. Comemos na cozinha, em silêncio de amigos. O Paulo levantou-se, lavou a louça com gestos treinados de quem já viveu sozinho. Depois foi-se embora, deixando-me um dossiê com guias, números da PJ, do hospital e uma folha com instruções em letras grandes. Não abrir a porta sem ver rosto. Não aceitar entregas não pedidas. Não ficar sozinha em reuniões. Ligar-me ao mínimo sinal. Às 9, o Dr. Tiago ligou de novo. Tenho um dado novo. Os exames rápidos às substâncias de uso comum deram negativo. É compatível com algo menos visível. Vamos aprofundar. A D. Laurinda vai ficar em observação mais uma noite. Obrigada, doutor. Dênio e Helena, acrescentou num tom que me prendeu. Ela perguntou quando acordou se o café que bebeu era o seu. Quando eu lhe disse que o café era da casa da amiga, ela fez um gesto. De quem percebeu uma troca. Talvez seja impressão minha, mas registramos. Desliguei com a cabeça cheia de mar. A palavra troca voltou a acender-se como um fósforo no escuro. Sentei-me no sofá, pus o caderno no colo e escrevi. Procuração, quarta. Homem de boné, 14h17. Carro branco, 2 voltas. Felipe, antes de almoço. Vera, janelas. Moura, ligação. E por baixo, uma frase que me saiu quase sozinha. Se a vida me deu 2 chávenas iguais, eu escolhi viver. Agora preciso de escolher ver. A noite adensou-se e, com ela, a coragem que eu tinha escrito de manhã cresceu-me por dentro como uma raiz. Enviei uma mensagem ao inspetor Muniz, formal. Confirmo instalação de câmara e campainha. Confirmo disponibilidade para análises de sangue e cabelo amanhã. Solicito confirmação sobre pedido de procuração em meu nome em qualquer cartório de Aveiro. Grata. A resposta chegou seca. Recebido. Agendamos colheita 0900. Equipa desloca-se a cartórios. Boa noite. Antes de me deitar, ouvi o apito breve da campainha. Uma notificação no telemóvel. Movimento junto à porta. Abri a AEP. Uma figura, capuz e boné, passara rápido, sem tocar. O tempo frio e o vento mascaravam o andar. Fiz um. A mão esquerda trazia uma cicatriz longa no dorso, uma linha pálida que ia do indicador ao pulso. Não reconheci. Tirei uma captura e enviei ao Paulo e ao Muniz. O nosso amigo voltou, respondeu o Paulo em segundos. Amanhã vejo com a pastelaria se o apanhamos de frente. Desliguei as luzes. No quarto, a Ria cantava a canção lenta dos lugares que existiam antes de nós e existem depois. Adormeci tarde, mas adormeci com a sensação nova de que não estava só, que, na rua, nos papéis e nas pequenas máquinas que olhavam por mim, havia um círculo de sal a resguardar a minha porta. Na manhã seguinte, com o casaco fechado até ao queixo, fui ao laboratório fazer as colheitas. A enfermeira era calma, eficiente. O cabelo, cortado curto, dava-lhe um ar de atleta. Vai picar um bocadinho, avisou, e a frase, por uma vez, cumpriu o que prometeu. Picou um bocadinho e passou. Ao sair,
Cruzei-me no corredor com o inspetor Muniz. Trazia um envelope com selo do cartório. Confirma-se que houve hoje às 8h27 uma tentativa de agendamento de procuração em seu nome em cartório X. O pedido veio de um e-mail, helena.martins.aveiro.a. Não é o seu? Não. O agendamento foi bloqueado assim que cruzamos dados. Mostrou-me uma folha. Vamos pedir logs. Obrigada. Foi o Felipe? Não sei. E a verdade, naquele momento, doía e aliviava na mesma medida. Helena, tem onde ficar se isto se adensar? Tenho a minha casa. Às vezes ficar é o gesto mais forte. E apertou-me o ombro por um segundo. Saí para a rua. O vento vinha do canal. Abri o telemóvel. Mensagem da Vera. Passo a tarde para te dar um abraço. Respondi. Hoje não. Amanhã falamos com o inspetor. Protege-te e protege a tua sogra. Boa recuperação para ela. Não enviei coração. Enviei ponto final. À tarde, o Paulo apareceu com um saco de pães quentes e um mapa rabiscado. Vê aqui. A Ria Lume e a Marion Sal tentaram, há um mês, registrar opções de compra em 3 ruas paralelas à tua. Quem intercedeu por eles, junto de proprietários idosos, foi um tal de consultor financeiro, nome que muda conforme a hora. O padrão é o mesmo: pressão com janela, promessa de pagamento inicial por fora e pressa de procurações. Se alguém te prometer dinheiro fácil, liga-me com ele à frente. Quero ouvir a música. Não vais ouvir música, prometi. Vais ouvir-me a mim. Sentamo-nos à mesa, repartimos pão e sopa. O mundo, por momentos, coube naquela simplicidade antiga. Depois falamos de coisas pequenas, o miúdo que pesca com um pau e um fio, a figueira que precisa de poda, como se as pequenas coisas nos treinassem para as grandes. Quando ele saiu, já à noite corria nas ruas. Percebi que a parte 2 da minha história tinha chegado ao fim sem fechar nada, como todas as partes que interessam. Eu tinha agora o início do fio, uma troca, uma queda, sinais que estavam a alinhar-se, o rumor de empresa sem rosto, uma procuração que quase nasceu com o meu nome, e a pressa de quem vê o dinheiro antes de ver as pessoas. Faltavam peças, sim, mas pela primeira vez, desde a chávena com o fio azul, eu tinha mais do que medo e intuição. Tinha provas a germinar. Apaguei as luzes com esse pensamento, e no escuro ouvi a Ria respirar devagar, como quem me diz que a verdade, quando tem caminho, encontra sempre foz. Acordei antes do alarme. O céu de Aveiro tinha aquela luz de metal que antecede a chuva, e a casa parecia suspensa entre 2 respirações. Lavei a cara, fiz chá, nada de café, e abri o caderno. Reli a lista: troca de chávenas, pano recolhido, homem de boné às 14h17, carro branco, janela, repetida, minuta de procuração com o meu nome. Embaixo, a palavra que escrevi ontem: coragem. Acrescentei outra: paciência. Às 9 em ponto, tocaram a porta. O inspetor Muniz e a agente Mafalda. Vinham recolher o vídeo da campainha e combinar as colheitas que eu tinha feito de manhã no laboratório. O Muniz pousou um envelope sobre a mesa da cozinha. Cartório X e IUT confirmam tentativas de agendar procurações em seu nome. Uma hoje de madrugada, outra ontem ao fim da tarde. Endereços de e-mail diferentes, ambos simulando o seu. Bloqueamos e notificamos. Pedimos logs. Obrigada, disse, e o obrigada saiu-me mais baixo do que tencionei. A Mafalda ligou a campainha ao portátil. O ecrã mostrou a gravação das 14h17 do dia anterior. A figura de capuz e boné, rosto parcialmente coberto, passou rápido. A câmara apanhou um ângulo melhor do que eu vira no telemóvel. Quando ele baixou a cabeça, a pala deixou ver parte da face esquerda e a cicatriz longa no dorso da mão, como uma linha de giz. A Mafalda parou a imagem, deu zoom, aproveitou a luz inclinada do fim da tarde.
Esta cicatriz é distintiva, comentou. Vamos correr reconhecimento por postura e padrões de marcha. Não é ciência exata, mas ajuda. Tenho mais para vos mostrar, acrescentei. Abri a SAP e puxei outra notificação da noite. Às 21h12, alguém aproximou-se do portão, não tocou, mas ficou a falar ao telemóvel. O microfone apanhou fragmentos por cima do ruído do vento. A Mafalda limpou o áudio, passou um filtro. O som clareou. Quarta é tarde, disse a voz masculina, abafada, com um ligeiro sotaque de Lisboa. A procuração tem de sair hoje. Diz a Vera que resolvo com o notário. Se ela não conseguir, avançamos noutro nome. O Muniz e eu trocamos um olhar breve. Ele pediu para repetir. A Mafalda puxou os segundos anteriores. Ouviu-se um riso curto e um nome, quase mastigado. Caldas. Caldas? Perguntei. Pode ser apelido, pode ser topônimo, disse o Muniz automático. Ou o investidor, arrisquei. Ou o consultor do investidor. Muniz anotou Vos Bars Caldas no bloco. Vamos cruzar com as informações do Paulo. Como se o tivesse chamado, o Paulo Carvalhido entrou 2 minutos depois, batendo a porta leve e só uma vez, como era costume. Trazia um jornal debaixo do braço e olhos de quem dormiu em capítulos. Cumprimentou a PJ com a familiaridade de quem partilha ofício por tabelas diferentes. Trouxe presente, disse. O Mar & Sal aparece numa nota de rodapé sobre uma parceria estratégica com Caldas & Moura Consultoria. Bateu com o dedo num quadrado do jornal. Os nomes que andamos a farejar resolveram casar-se no papel. A Mafalda fez uma fotografia rápida do recorte. O Muniz respirou como quem arruma uma peça no tabuleiro. Dê-o, Helena, 2 frentes, a formal conosco e a da sua vida consigo. A primeira, vamos intimar o cartório a entregar logs e pedir à operadora os metadados das chamadas captadas na sua campainha. A segunda, a sua filha escreveu que passava hoje à tarde? Escreveu. Respondi que amanhã, com a PJ. Mantenha. E, por favor, evite conversas de corredor. Tudo por mensagens que possamos guardar ou com testemunha. Olhou-me direito. Isto é chato, eu sei, mas protege-a. Assenti. A Mafalda devolveu-me o portátil da campainha com um sorriso que tinha tanto de humano como de profissional. A Câmara apanhou também um envelope pelo correio às 12h03. Pude ver o logotipo. Cartório Araújo em Filhos. Reconhece? É onde tratei do meu testamento antigo, há 7 anos. Vamos lá passar com a senhora mais tarde, disse o Muniz. Antes, hospital. Há um relatório parcial do Dr. Tiago. No centro hospitalar, o médico recebeu-nos com a serenidade que nos dias anteriores eu aprendera a respeitar. A Denclaurinda está estável, mais desperta, ainda cansada. Mostrou um papel com termos que me resistiam. As análises preliminares apontam para a exposição a uma substância com efeito anticolinérgico clássico. Não posso dizer nomes sem confirmação final. Os sinais encaixam, as concentrações não são literais, mas combinam com ingestão recente somada a contacto prévio de baixa dose. Prévio, repeti. Indícios de exposição não única. Repito, indícios. Nada de conclusões fora dos relatórios. E ela lembra-se do café? Perguntei. Lembra, e perguntou-lhe por si outra vez. Sorriu-me. Vai poder vê-la por 5 minutos. Entrei. A mulher na cama parecia mais funda, como quem está a regressar devagar. Os olhos dela encontraram os meus com uma gratidão que me partiu e me colou ao mesmo tempo. Vai ficar tudo bem, disse-lhe, e pela primeira vez a frase não me soube a mentira inteira. Ao sair, o Muniz e o Paulo esperavam-me no corredor. Fomos juntos ao cartório Araújo em Filhos.
A funcionária reconheceu-me e empalideceu quando o Muniz mostrou o distintivo. Recebemos ontem um pedido de minuta de procuração para Helena Martins, via e-mail. O endereço parecia seu, mas não era. Respondemos pedindo identificação presencial. Baixou os olhos. Hoje, de manhã cedo, insistiram, dizendo que viriam à tarde com a filha da outorgante. A filha da outorgante chama-se Vera, disse o Muniz, sem entoação. Se aparecer, chamam a polícia discretamente. Não há necessidade de a confrontar aqui. Pausa. Preciso do IP e dos cabeçalhos do e-mail. Vamos pedir ao informático, respondeu ela, já a abrir a porta para dentro. Saímos. Do outro lado da rua, um homem de fato escuro e guarda-chuva fechado, apesar do chuvisco, acenou ao Paulo. Conheces? Perguntou o Muniz. Conheço de jornais e de um processo antigo. Arthur Caldas. Consultor do Litoral Centro em tudo o que mexe e rende. O Paulo levantou a mão num cumprimento neutro. Se nos quer falar, está aqui a oportunidade. O homem atravessou, sorriso de vitrina, voz de rádio. Senhor Carvalhido, que coincidência. Olhou para mim e para o inspetor como quem lê legendas. Não gostaria de importunar. Sou o Arthur Caldas. Trabalhamos na dinamização de projetos que geram riqueza e ordenam território. Ordenam território é a expressão que a gente grande usa quando vai mexer no chão dos outros, pensei. Bom dia, disse o Muniz, formal. Ricardo Muniz, PJ. A senhora é parte de um processo em curso. Se quiser falar conosco, tem meios formais. Sempre formais quando a forma convém, devolveu Caldas, ainda a sorrir. Eu, pelo contrário, gosto de transparência. Tentamos adquirir a casa desta senhora por valorização segura. Há prazos, há parceiros, há assembleias a calendarizar. Vínhamos com propostas honestas. Com procurações fabricadas? Perguntei antes de me lembrar de respirar. O sorriso dele nem tremeu. Não me passa pela cabeça. Se alguém se adiantou sem o seu conhecimento, será obviamente repudiado. Endireitou o guarda-chuva, gesto de quem não gosta da chuva a cair onde não decide. E deixo claro, a sua filha é uma mulher diligente. Quer o melhor para si. O melhor para mim não se assina à pressa, respondi. A pressa às vezes evita perdas, replicou numa voz macia de banco. A janela fecha. E fez uma pequena vénia. Boa tarde. Vimo-lo afastar-se, sem pressa, como prometera. O Paulo assobiou baixinho. Ele veio ver-nos, quis medir o chão. Voltou-se para mim. O teu investidor tem rosto. E tem palavra, acrescentei. Janela. Regressamos à minha casa perto das 15. A Mafalda estava à porta com um tablet. 3 coisas. Primeiro, o áudio da campainha capta, às 11h06, a voz da Vera junto ao portão a falar ao telemóvel. Ela não tocou, mas o microfone apanhou frases audíveis. Segundo, o homem de boné voltou às 12h49. Desta vez deixou um envelope vazio na caixa. Truque para medir se há resposta. Terceiro, o carro branco passou 2 vezes às 13h20 e 13h42. Matrícula parcialmente visível. O sangue subiu-me às faces. A Mafalda tocou num ícone e soltou o áudio das 11h06. Ouvi a minha filha claramente. O vento cortava algumas sílabas, mas a cadência era inconfundível. Se a procuração não sair hoje, o Arthur desiste. Ele disse-me no café. Eu trato. A minha mãe está influenciada pela polícia e pelo... A palavra perdeu-se. Carvalhido. Sim, eu consigo a assinatura. Nem que seja pela via da sogra, agora que ela... A frase desfez-se em estática. Pela via da sogra. O Paulo repetiu, muito baixo. Isto é um fragmento, disse o Muniz, contido. Mas é um fragmento forte. Fez sinal a Mafalda.
Precisamos de cópia integral para a cadeia de custódia. Sentei-me. A cadeira foi chão. O meu corpo quis zangar-se e quis abraçar a menina com joelhos esfolados que eu não encontrara ontem no rosto da mulher apressada. A raiva e o amor deram um encontrão uma à outra no meu peito. De Helena, disse o Muniz, pousando a voz como quem pousa uma mão na mesa. Sei que isto é difícil, mas agora a sua melhor defesa e a melhor forma de proteger a sua filha de um buraco pior é não reagir com impulsos. Nós tratamos da parte criminal. A senhora trata da sua vida. Portas fechadas, nada de papéis, nada de encontros a sós. E quando ela vier? Perguntei. Recebe-a com testemunha e com a campainha a gravar. O Paulo sugeriu que eu almoçasse qualquer coisa. Engoli 2 colheres de sopa como quem cumpre um ritual antigo. Às 4, mensagem da Vera. Estou a chegar. 2 minutos. O Muniz já tinha deixado uma equipa discreta no fim da rua. O Paulo ficou comigo na cozinha, respirando pouco, a mão no bloco. A campainha tocou. No ecrã, o rosto da minha filha, tenso. Abri. Ela entrou sem beijo, sem olhar para a câmara, mas sabendo que ela existia. Só quero falar, disse. Falamos, respondi, indicando a mesa. Ela pousou a carteira, mas manteve o telemóvel na mão, como se fosse um talismã. Mãe, estás a transformar isto num circo. O Felipe está a ser pressionado, eu também. O Arthur tem data marcada com a Câmara para apresentar o plano. Se não fecharmos agora, perdemos a melhor proposta que alguma vez vais ter na vida. Proposta essa que, pelos vistos, precisa de procuração falsa, disse, sem adornos. Ela corou rápido. Não digas isso. Alguém se adiantou. Eu ia resolver. Passou os dedos pelo ecrã. Trouxe a minuta normal, com calma, para veres. Sem pressa, como tu gostas. Assinamos quando quiseres. Quando eu quiser, sorri, triste. Quando eu quiser é depois da verdade. Que verdade é essa? A verdade do que aconteceu a AD Laurinda. A verdade de quem tentou apressar uma procuração no meu nome. A verdade de quem apareceu à minha porta a dizer: quarta é tarde. Os olhos dela desviaram-se por um segundo. O Paulo não mexeu um músculo. A campainha registrava. A Dom Laurinda é frágil, mãe. Bebe café forte e... A frase morreu quando percebeu o absurdo. Eu não faria mal a ninguém. E pela via da sogra? Perguntei baixo. Ela piscou. Uma fração de segundo. O suficiente. Estavam a pressionar-me. Eu disse o que eles queriam ouvir. Pousou a mão sobre a minha, como quem apresenta a prova de vida. Mãe, eu quero proteger-te. Esta casa é demasiado para ti. Com o dinheiro, conseguimos uma vida melhor para todos. Tu num lugar mais seguro, nós aqui a tomar conta, a valorizar, a tomar conta de quê, Vera? Da casa ou de mim? O silêncio que se seguiu foi um espelho. Ela não respondeu. O telemóvel vibrou. Caldas, no topo, em maiúsculas. A Vera virou o ecrã para baixo, mas não antes de eu ver. O Paulo desenhou o nome no bloco, devagar. Atende, sugeri, em alta voz. Não vou, guardou o telefone. Mãe, eu não sou tua inimiga. E eu não sou o teu obstáculo, disse. Sou a tua mãe, e neste momento também sou testemunha. Ela levantou-se bruscamente, como quem bate numa parede por dentro. Foi até a janela, abriu um dedo de ar, fechou. Voltou. Está bem. Amanhã vou contigo a PJ, falo o que tiver de falar. Mas, se isto nos fizer perder a proposta, lembra-te de que foste tu que escolheste. Eu escolho pessoas. O dinheiro escolhe-se depois, respondi, e a frase saiu-me inteira, sem tremor. A Vera preparou-se para outro argumento, mas ficou sem ele. Guardou a carteira, respirou 2 vezes e foi-se embora com um aceno seco.
A campainha gravou a saída. Lá fora, um carro arrancou com nervos. O Muniz entrou 5 minutos depois. Viu o nome Caldas no ecrã? Perguntou direto. Vi. Vamos pedir autorização judicial para a extração de dados no telefone da sua filha. Não é contra ela, é para travar quem a está a empurrar. Assenti. O Paulo sentou-se e endireitou o bloco. Temos também o carro branco, disse. Matrícula parcial cruzada com uma frota de aluguer usada por empresas de consultoria. E o homem de boné. A pastelaria tinha uma câmera a apontar para a esquina. Ainda não é foto de passaporte, mas dá para ver que não é o Felipe. É um dos homens de recados do Moura, já o vi noutro caso. Avançamos, disse o Muniz. O Ministério Público vai gostar deste puzzle que se monta. Ao início da noite, o Dr. Tiago ligou. A Dei Laurinda mantinha a evolução estável. Podia ter alta em 2 dias, se nada mudasse. A notícia entrou em mim como uma janela a abrir-se para dentro. Sentei-me de novo com o caderno. Escrevi. Parte 3. Janela, procuração, Caldas. Embaixo, o novo elemento. Áudio da campainha com referência direta à procuração hoje e a Caldas. Chamada identificada no ecrã da Vera. Confronto em minha casa gravado. Investidor com rosto e frase. A janela fecha. E, numa linha à parte, escrevi um pedido silencioso que não cabia no processo. Que a minha filha encontre uma forma de sair disto sem se perder. Quando fechei o caderno, ouvi ao longe a maré a mudar. A casa, apesar do medo e da vigilância, pareceu-me menos sozinha. A verdade, como o Paulo dissera, gosta de rasto. E naquela noite havia rasto bastante para seguir sem correr, com paciência e com coragem. A chuva chegou durante a madrugada e acordou-me com o seu tambor surdo no telhado. Levantei-me antes da luz e caminhei pela casa como quem faz o reconhecimento de um palco. O caderno, a campainha, a câmara, o telemóvel carregado, a chaleira pronta mas vazia de café. Escrevi no topo da página: Hoje, armadilha. Embaixo, 4 pontos. 1. PJ e Ministério Público. 2. Caldas em Moura. 3. Vera, proteção e limites. 4. D. Laurinda, alta previsível. Às 8, o inspetor Muniz chegou com a agente Mafalda e um homem que não conhecia, de óculos finos e pastas pretas. Procurador adjunto Luiz Faria, apresentou o Muniz. Vem coordenar o que depende de autorização judicial. Vamos ser objetivos. Temos fragmentos de áudio, imagens de vigilância, tentativas de procuração e um padrão de pressão sobre a senhora e, pelo visto, sobre outras casas. Falta-nos um fio direto entre Caldas a Moura e práticas criminosas concretas. E querem esse fio em minha cozinha, arrisquei. Queremos esse fio onde ele aparecer, respondeu o procurador sem dureza. Mas sim, a sua casa é o nó que eles tentam puxar. Com o seu consentimento e a nossa ordem judicial, podemos montar um isco legal. Chamadas gravadas, encontro controlado, entrega de minuta com falsas cláusulas para ver quem as corrige. Não pedimos que represente nada. Pedimos que responda com frases simples e que não se afaste do guião. Assenti. Não sabia de que material era feita a coragem, mas naquele momento ela soou-me a voz clara e frases curtas. Há um risco, disse a Mafalda, franca. Quando se mexe no chão de quem tem pressa e dinheiro, por vezes tenta-se esticar o elástico. Intimidação, visitas amigáveis, recados. Teremos vigilância discreta. Qualquer desvio, interrompemos. E a minha filha? Perguntei. Não é alvo do plano, respondeu o Muniz. É, infelizmente, uma ponte que os outros usam. Vamos protegê-la na mesma operação, o que significa que algumas coisas lhe vão parecer contra ela. A longo prazo, não são.
Pausa. Precisamos do seu sim. É sim, disse. O procurador abriu a pasta, tirou um guião com bullet points e empurrou-mo junto de um pequeno gravador de redundância. O essencial. 1. Nunca proponha nada. 2. Se lhe apresentar impressa, diga, não assino esta semana. 3. Se surgirem números por fora, repita, não aceito nada sem o meu advogado. 4. Se pedirem procuração, diga, só com a PJ presente e no cartório. 5. Se lhe pedirem que desligue a câmara ou o telemóvel, recuse e termine a conversa. 6. Se a linguagem subir de tom, levante-se, vá até a porta e chame pelo vizinho. Nós estaremos antes do vizinho. Copiei os 6 pontos no meu caderno. A tinta ficou firme, sem tremor. O Paulo Carvalhido entrou logo a seguir, com o casaco a pingar e um sorriso de lado, o tipo de sorriso que só aparece quando o medo e a confiança se dão a mão. Já vi peixes maiores cair por quererem comer depressa, disse, pousando um saco de pão quente na mesa, como se a normalidade fosse uma peça de equipamento. O plano tinha 3 fases. A primeira, de manhã. Telefonemas controlados para Caldas a partir do meu telemóvel com captação legalmente autorizada. Eu diria apenas, não assino esta semana, a PJ tem instruções para nos acompanhar. E, qualquer minuta, só no cartório e perante inspetor. A segunda, à tarde, resposta ao mensageiro, quem quer que fosse, com a mesma tecla, sem procuração, sem pressa, para ver se ele comete o erro de nomear pagadores, montantes, ameaças. A terceira, se Caldas mordesse, encontro em espaço público, comigo acompanhada e microfonada, a dizer em voz clara, não aceito ofertas por fora, e a ouvi-lo propor o que não devia. Às 9h11, o meu telemóvel tremeu com o nome dele, Caldas. Pus o altavoz como combinado. O procurador fez sinal de calmo. A Mafalda ajustou o gravador. O Muniz, imóvel, parecia uma parede boa. Deinon Helena. A voz veio limpa, polida. Queria tranquilizá-la. A sua filha está desgastada com isto e a senhora não merece estresse. Trago uma solução simples. Autorização para representá-la em 3 atos específicos, com cláusula de reversão, tudo redondinho. Assinamos hoje e a senhora ainda beneficia de um prêmio de assinatura. Olhei para o papel do guião. Li palavra a palavra. Não assino esta semana. Silêncio na outra ponta, um tinido de chave na pousada num pires. Compreendo. Note que a janela é exígua. O investidor tem uma assembleia sexta-feira e quer entrar com o portfólio completo. A sua casa é peça-chave para ordenarmos o trânsito de barcos no cais. A senhora vai adorar o projeto. A PJ tem instruções para nos acompanhar. Desta vez, o açúcar dele ruiu um pouco. Não há necessidade de policializar tudo. Somos gente séria. Trago-lhe uma minuta exemplar e, para não perdermos o bonde, poderíamos, digamos, adiantar uma quantia, para a senhora não ficar desconfortável. A palavra adiantar saiu como seda a cobrir uma faca. Qualquer minuta, só no cartório e perante o inspetor. O silêncio seguinte foi uma mesa a arrastar-se. Quando ele falou, já não havia seda, só madeira. A sua filha esqueceu-se de lhe dizer que, se não formos nós, será outro, e esses outros não têm o meu tato. Pausa. Pense 2 horas. Eu volto a ligar. Desligou sem despedida. O procurador fez um risco no caderno, como quem sublinha uma frase. Adiantar e portfólio completo, enumerou. O homem veio nu da cintura para cima. E outros sem tato, acrescentou a Mafalda. Agora esperamos o mensageiro, disse o Muniz, neutro. Amanhã arrastou-se entre listas e respirações. Fui ao hospital às 11h30 com a Mafalda de escolta discreta. O Dr. Tiago confirmou boa evolução da Deolaurinda. Alta provável no dia seguinte,
recomendação de vigilância familiar e nada de infusões caseiras por uns tempos. Quando lhe disse que eu própria não beberia café até novo aviso, sorriu sem humor. Há vícios que só merecem ser retomados quando tudo respira. De regresso, parei no mercado. A senhora das laranjas insistiu que levasse mais 2, porque está a precisar de doce, e eu deixei que a bondade do clichê me tocasse. Ao virar da esquina, uma sombra aproximou-se demais, um passo que não era de quem tem pressa, mas de quem quer que eu tenha. Ignorei. A Mafalda encostou-se a mim, gesto pequeno, efeito grande, e a sombra desistiu, diluída na chuva. Às 14h23, a campainha mordeu. O ecrã mostrou o homem de boné e capuz, sem máscara, cicatriz ao sol pardo. Eu respirei devagar, como o guião pedia, e abri, corrente posta, porta no trinco. Boa tarde, Dã Helena. A voz era comum, treinada para não ficar na memória. Venho da parte do Sr. Caldas. Mostrou um envelope castanho. Minuta para sua apreciação. Deixe no correio. Tenho instruções para obter sua assinatura numa folha de rosto, só para dar andamento. O dar andamento cheirava a pressa comprada. Assino no cartório com a PJ. Ele hesitou, um pauzinho de gelo quebrado. Olhe que assim perde a janela. O Sr. Caldas é muito correto, mas fica sem margem. Posso, no entanto, dar-lhe uma ajuda, para hoje ter menos chatice. E erguendo o envelope, deixou ver um maço de notas colado com elástico. Não aceito dinheiro por fora. Disse devagar, para cada palavra ficar. A cicatriz do dorso da mão dele empalideceu mais. Não precisa de ser por fora. Pode ser um sinal antecipado, registrado mais tarde. Tentou o artifício. A senhora fica protegida? Nós também. Não assino esta semana. Puxei o trinco mais 1 centímetro. E a partir de agora, qualquer conversa com o Sr. Caldas será no Ministério Público. Ele percebeu. Um músculo saltou-lhe na face. Aproximou-se meio passo e a minha campainha apitou. Mecanismo subtil que a Mafalda me explicara. Um duplo ding, que significava já o temos. O mensageiro recuou, olhando automaticamente para a rua. Não lhe quero mal, Dã Helena. Só trago recados. E eu só trago respostas. Fechei. Por dentro, as pernas pediram-me cadeira. Em menos de 3 minutos, um carro discreto estacionou ao fundo. A Mafalda enviou um código pelo telemóvel. O Muniz escreveu-me. Não abra mais, eles vão ligar. Ligaram. Não eles. Ele. Caldas. A senhora entendeu-me mal. A voz vinha agora com pregos. Ninguém lhe quer fazer nada, mas há compromissos que precisam de ser honrados. Dei a minha palavra a pessoas que não gostam de ficar à espera. Olhei outra vez o guião. Respirei. Quando quiser tratar de honrar compromissos, traga fatos e números ao Ministério Público. A minha casa não é cartório e a minha mesa não é banco. A senhora quer humilhar-me? Quero que me deixem viver na minha casa sem me empurrarem para fora à pressa. A pressa é sua inimiga, não minha, rosnou. As marés mudam. Quando a senhora acordar, o cais já não é seu. O cais nunca foi meu, foi sempre da Ria. Desliguei, porque o guião me deixava desligar quando a linguagem subia. Sentei-me, os olhos no caderno. A mão queria escrever, mas o corpo pedia pausa. O Paulo encostou o pão ao meu cotovelo, remédio antigo. Eles abriram completamente o jogo, disse o procurador, voltando da varanda com o telemóvel ainda na orelha. O mensageiro ofereceu dinheiro. A gravação é nítida. Caldas pressiona e admite parceiros e compromissos. Temos base para mandados. Busca no escritório da consultora, apreensão de dispositivos, inquirição de Moura e do mensageiro. E a Vera? Perguntei, a boca seca. Para pela sua filha? Hoje nada.
Amanhã sim. Convidamo-la a depor na qualidade de testemunha, explicando-lhe que tem direito a acompanhar-se de advogado. O procurador pousou a voz. Vai ser duro, mas o mais duro é deixá-la nas mãos desses homens. A tarde arrefeceu e, com ela, a chuva. Às 5h15, mensagem do Dr. Tiago. Alta amanhã de manhã. Tragam casaco e paciência. Ri-me sozinha. O homem tinha humor de serviço. Respondi com um obrigada, que levava no bolso desde o primeiro dia. Pouco depois, o Muniz recebeu um SMS e levantou-se como quem ouviu a maré virar. Mandados autorizados. Vamos avançar já, antes de eles limparem. Fitou-me. Fique aqui, não atenda portas. Qualquer coisa, um toque, e nós entramos. Saíram com a eficácia que se aprende no tempo. O Paulo ficou. Não falamos muito. Encostou-se à janela e contou os carros a passar como quem conta histórias a um miúdo para ele dormir. Eu sentei-me com a caneta na mão e escrevi: oferta de dinheiro. Sublinhei 2 vezes. Ameaça disfarçada. Caudas no fio. Mensageiro com cicatriz. Às 7, a notícia correu na língua sem rede dos telefones. Diligências na sede de Caldas Moura Consultoria, recolha de computadores, detenção de um colaborador na rua de trás, apreensão de minutas no cartório fantasma montado num escritório de cowork perto do canal. O Paulo recebeu 3 mensagens e resumiu-as numa só frase. O peixe mordeu a isca e a rede fechou. Eu quis sentir alívio, mas o corpo escolheu tremor. O pão quente na mesa, a sopa, o casaco, a casa, tudo parecia assentar e ao mesmo tempo flutuar. A campainha vibrou. A Vera. Mãe, posso entrar? Podes. Abri, já com a Mafalda estacionada, invisível, no fundo do corredor. A minha filha entrou magra de palavras. Os olhos tinham breu. O Felipe foi apanhado a falar com o Moura. Disse sem preâmbulos. A PJ levou o telemóvel dele à saída do escritório. O Caldas também. Eu não sabia que ia a este ponto. O ponto foi sempre este. Respondi, sem ferros. Eu só queria que ficasse segura e que não perdêssemos a oportunidade. Piscou, frágil como a menina que me apareceu 2 vezes em 4 dias. Fiz coisas erradas? Disse coisas piores. Inspirou. Amanhã falo, mas hoje precisava que me dissesses que ainda posso sair disto sem te perder. Abracei-a. Não foi um gesto político nem estratégico. Foi o abraço que guarda e não absolve, que ama e não desculpa. Podes, disse-lhe ao ouvido. Mas tens de dizer a verdade inteira e tens de deixar que a justiça faça o que tem de fazer. Ela chorou pouco, como quem tem a fonte com uma torneira dura. Sentou-se. O Paulo fez de conta que era mobiliário. A campainha registrou apenas o passar do tempo. Vão, disse-lhe, tentar dizer-te que tu és a culpada de tudo, para se safarem. Não és, mas tens de aceitar o que é teu. Ela assentiu, curta. Depois sorriu torto. O Dr. Tiago disse que a Laurinda sai amanhã. Tentou uma piada. Vai ser um café sem café. Vai ser vento da ria e água, respondi. Às 9, o Muniz voltou encharcado, mas com o olhar de quem encontrou o que procurava. Resumo. Apreendemos minutas com o seu nome em 3 variações e 15 outras com nomes de idosos. Encontramos envelopes com sinais preparados. Recolhemos um manual de abordagem com as frases que a senhora ouviu hoje. O Caldas e o Moura estão detidos para interrogatório. O mensageiro da cicatriz, idem. O Felipe foi constituído arguido por mediação indevida e falsificação de documento, em ligação com consultoria. Não é prisão, ainda, mas está agarrado. A Vera levou a mão à boca. O Paulo pousou-lhe a palma no ombro, gesto breve, sem possessão. Amanhã às 10, Dom Vera, queremos ouvi-la, acrescentou o procurador Luiz Faria,
chegando à porta com um "desculpe a hora". Tem direitos que lhe explicaremos. Traga um advogado se quiser. Não venha sozinha. Eu venho consigo, disse-lhe, sem pedir licença a ninguém. É melhor vir com o Paulo, corrigiu o Muniz, gentil. A senhora tem de acompanhar a alta da de Laurinda e mais tarde virá também depor. Cada peça no seu tempo. Concordei. O corpo, agradecido, deixou-se cair numa cadeira. Quando a casa sossegou, escrevi os últimos pontos do dia. A armadilha concluída. Gravações sólidas. Mandados executados. Vera, fissura e promessa. Felipe, arguição. Caldas em Moura, detidos. E ao fundo da página deixei um espaço em branco. Ali escrevi com calma. Amanhã, verdade dita ao sol. Antes de adormecer, fui à janela. A ria respirava num compasso que eu já sabia de cor. Se há justiça na água, ela está no seu movimento teimoso. Avança, recua, avança. Eu, que tinha trocado 2 chávenas e empurrado o destino com um gesto distraído, tinha agora um país dentro de casa. Polícia, procurador, provas, leis e também uma filha à beira de fazer a coisa certa. Fechei a cortina com uma gratidão sem aplauso, a única que merecia aquela noite. Adormeci com o som da chuva a diminuir, e quando o sono me levou, levou-me leve, como se a casa me tivesse emprestado o seu telhado para eu ser, por algumas horas, apenas Helena, sem minutas, sem janelas, sem fios. Amanhã, a verdade teria a sala marcada. Hoje, a coragem tinha feito o seu turno. Acordei com a luz clara de um dia lavado. A chuva tinha passado e, pela primeira vez em muitos dias, a casa cheirava apenas a madeira e a pão do dia anterior. O telemóvel piscava notificações. 2 do inspetor Muniz, uma do Paulo, uma do hospital. Comecei pelo hospital. A voz do Dr. Tiago veio com um sorriso que se ouvia. Alta confirmada para a Dei Laurinda às 11. Tragam casaco e paciência, como prometido. Sorri sozinha. A palavra alta entrou na casa como uma pessoa querida. Enviei um obrigada e passei as mensagens do Muniz. Depoimento da sua filha às 10:00, com advogado. Manter rotina simples, portas vistas. A do Paulo era uma linha. Café depois do cartório. Trago notícias. Escrevi no caderno o plano do dia. 1. Vera depõe. 2. Laurinda vem para casa. Para dela, não para a minha. 3. Ver o que sai dos mandados. 4. Blindar a minha vida prática. Luz, gás, água, fechaduras. 5. Falar com o banco sobre alertas de movimentos. A lista pela primeira vez parecia vida, e não apenas defesa. Às 9:30, o Paulo apanhou-me à porta. Trazia o casaco seco e a expressão de quem dormiu pouco, mas bem. O Ministério Público vai tratar da tua filha com luvas, disse enquanto conduzia. Luvas firmes. A melhor coisa que te pode acontecer hoje é a verdade dela sem atenuantes nem floreados. No edifício da PJ, vi a Vera com um advogado que me cumprimentou com uma neutralidade profissional. O rosto da minha filha estava menos rígido. Havia sinais de noite difícil e de decisão tomada. O inspetor Muniz recebeu-nos numa sala simples. Explicou direitos e obrigações. O procurador Luiz Faria repetiu os pontos e começou. A Vera falou. Disse que o Caldas a pressionara, que o Felipe a puxara para o negócio do século, que alguém lhe enviara minutas prontas a assinar com o meu nome, e que ela, entre medo e ambição, dissera coisas feias ao telefone. Admitiu a frase, pela via da sogra. Tentou dizer que fora figura de estilo para mostrar força, mas acabou por reconhecer que a frase dizia mais do que queria. Não usou a palavra veneno. Não acusou diretamente o Felipe de crime. Disse, ele fazia pontes. Não se protegeu do ridículo. Chorou ao dizer que se sentira menina grande a ser escolhida pelos homens das decisões. O Moura? Perguntou o procurador.
Vi 2 vezes, uma num café, outra numa sala de reuniões que o Felipe disse ser temporária. Ele nunca me ligou. Olhou para mim como quem pede que eu entenda. O Caldas ligava e disse que se eu não conseguisse desbloquear a minha mãe, passava por cima. Tragou. Eu quis acreditar que era força de expressão. O procurador não a interrompeu. O Muniz tomava notas com a cadência de alguém que já ouviu todas as versões do mesmo erro humano. No fim, o advogado da Vera pediu para acrescentar que a sua constituinte estava disponível para entregar o telemóvel, passwords e e-mails e que gostaria de manter contato regular com a equipa. O procurador acedeu. Saímos sem abraços. A porta da sala fechou-se devagar. Ela não mentiu, disse o Paulo, baixo. O que neste momento vale ouro. Não mentiu, repeti, como quem sublinha. Fomos diretos ao hospital. A Dei Laurinda estava de casaco vestido e olhos de quem quer ver água. O doutor, Tiago, explicou medicação, sinais de alarme e deixou um sem chás nem gotinhas milagrosas por umas semanas, que nos fez sorrir. A Laurinda apertou a minha mão. A vida também é feita de dizer não no tempo certo. Disse com aquela clareza que as pessoas simples têm para acertar no centro. Conduzimos a Dém Laurinda até a casa dela, 2 ruas acima da minha. A filha dela, a nora da minha filha, esperava à porta com uma reserva polida. Havia ali feridas que não me cabia lamber. Ajudei a Laurinda a entrar, prometi visita ao fim da tarde e desci de novo com o Paulo, já com a cabeça no resto do dia. Antes do café, disse ele, 2 coisas, o banco e o gás. No banco, ativei alertas para qualquer tentativa de crédito, cartão ou procuração bancária em meu nome. Saí mais leve. Às vezes a paz é um SMS que chega quando alguém tenta ser criativo. Com a empresa do gás, confirmei inspeção de segurança e pedido de substituição de válvula. Com a da luz, solicitei alerta de consumo anômalo. O Paulo, à saída, resumiu. Blindar não é medo, é higiene. No café da esquina, o meu copo era chá. O Paulo pousou um dossiê com separadores. Diligências de ontem. No escritório de Caldas e Moura, encontraram pendrives com minutas e uma folha que é um clássico de manual sujo. Como convencer idosos reticentes. Tópicos de linguagem com as mesmas frases que te disseram. E mais, um caderno de contatos onde a tua rua aparece com cruzinhas. Nomes que batem com os que a Celina tinha ouvido. E um número que talvez seja mais importante do que parece. O do juiz Álvaro C. Baixou a voz. Conhecido teu? Meu é. Já assinou despachos em processos de urbanismo polêmicos. Não salta à vista, mas a padrão. O Caldas disse, tenho a palavra com pessoas que não gostam de esperar. Recordei. E o juiz é gente que não devia estar num caderno destes. O Paulo suspirou. O Ministério Público vai mexer nisto com pinças. Uma coisa é apitar para consultores, outra é haver rasto, mensagens, encontros, contrapartidas. O telemóvel do Paulo vibrou, leu, assobiou. A Mafalda acabou de enviar. No portátil do Moura há um ficheiro de áudio, pasta Brindes. Um dos ficheiros tem data de anteontem e, pelo nome, parece ser uma gravação de teste do próprio a explicar fluxos de sinal. Pode ser sinal de dinheiro. Se a qualidade permitir, encaixa no teu áudio de ontem. Olhei para a janela. A ria lá ao fundo parecia uma linha de prata. Perguntei em voz baixa o que tantas mães perguntam sem querer que ninguém ouça. Será que ainda consigo a minha filha inteira? O Paulo não respondeu logo. Mexeu a chávena como quem procura o fundo do mundo, como a Vera fizera no meu sábado. Inteira, sim, ilesa, ninguém sai, disse por fim.
mas inteira é possível quando se escolhe o chão certo para pôr os pés. Hoje ela pôs. Voltamos para casa perto das 2. O correio trazia um envelope sem remetente. Dentro, 2 folhas em branco e uma assinatura posta Helena Martins, com a minha caligrafia falsamente correta. Rime sem humor. Estão a testar portões, disse o Paulo, e a irritar-te para te tirarem do eixo. Enviei fotografia ao Muniz. A resposta chegou em 10 segundos. Não toque. Equipa a caminho. Guardei o vazio de papel como quem guarda um retrato de ameaça. Às 3, a campainha avisou movimento. Era o Felipe. Vinha sem brilho, camisa amarrotada, olhos que pediam uma história alternativa para não ter de enfrentar a verdadeira. Posso entrar 5 minutos? Perguntou, a voz demasiado polida para a roupa. Com o Paulo presente, respondi. E gravamos. Ele entrou, viu o gravador em cima da mesa e assentiu. Sentou-se sem convite, mãos unidas como se rezasse. Eu não te quis mal, começou. Nunca. O que aconteceu foi um exagero do Caldas e do Moura. A Vera foi levada na onda. Eu também. Era um negócio bom para todos. Todos quem? Perguntei. A tua família. Engoliu. E os parceiros? Ofereceste dinheiro por fora à minha porta? O Paulo lançou a pergunta limpa. Eu não. A negativa saiu veloz. Eles têm rapazes que fazem o chão. Eu só abri portas. Deu um golpe de teatro. Empurrou o telemóvel para o centro da mesa. Podem levar. Quero colaborar. O Ministério Público decidirá, disse o Paulo. Fica registrado que queres ajudar. O Felipe respirou de alívio, como se a palavra colaborar fosse um passaporte para um país com menos impostos. Levantou-se. Helena, eu pedi a Vera para não te pressionar. Olhou-me, finalmente. Fui fraco, apressado e estúpido. Quase foi crime, respondi. E o quase está por provar. Ele baixou a cabeça e saiu. A campainha guardou o peso da porta. O resto da tarde foi uma sequência de pequenas boas notícias entre fios tensos. A Mafalda confirmou. O áudio Brindes captava o Moura a ensinar um júnior a tratar do sinal sem cheiro. Linguagem de código que os peritos já ouviram 1000 vezes, mas que, cruzada com os teus registros, é ouro. O Muniz ligou breve. O juiz Álvaro C. será ouvido como testemunha. Sem escândalo por enquanto. Não comente. Assenti sozinha para um telefone que não via cabeças. Às 6h30, a Laurinda ligou. A voz vinha cansada, mas firme. Estou sentada à janela a ver as gaivotas. Não me lembro de me terem sabido tão bem. Depois fez pausa. Estás mais leve? Um pouco. Hoje sim. Então amanhã trazes-me água da tua torneira. Quero beber o que tu bebes quando não tens medo. Ri, com a garganta grossa. Trago. Desliguei. Fui à cozinha. Enquanto corria a água para uma garrafa, reparei num detalhe que se tinha escondido a céu aberto. A torneira fazia um ruído novo, um tique, quase inaudível ao abrir. Não era de ontem, não era de sempre. Pousei a garrafa, fui ao quadro do contador, verifiquei selos, nada. Chamei o Paulo. Ele olhou, agachou-se, passou o dedo pelo arejador, cheirou-o por reflexo. Cheirava a metal, a água. Só isso. Podes estar só mais atenta, disse, mas amanhã chamo um canalizador da confiança da PJ. Se houve mão alheia, às vezes o rasto é microscópico. Fechei a água e escrevi no caderno. Torneira, ruído novo. Às 8, noite feita, o Muniz apareceu com a Mafalda para uma atualização curta. Trazia nos olhos uma coisa que eu aprendi a reconhecer. O cuidado de não prometer o que não se pode dar. Ponto de situação. O Caldas quebrou ligeiramente no interrogatório. Começou.
Admitiu pressão indevida e adiantamentos típicos de mercado. A expressão é dele. Negou intenção criminosa. O Moura manteve a fasquia, mas os áudios apertam-lhe o nó. O juiz será ouvido amanhã. A vossa rua está sob atenção discreta. Fez pausa. A outra nota. 2 casas na tua rua receberam ofertas idênticas. Uma senhora de 84 anos assinou uma procuração no mês passado. Vamos tentar travar danos. Se precisarem, eu falo com elas. Ofereci, sabendo que aquela oferta vinha de um sítio em mim que gostava de arrumar coisas que não são minhas. Talvez mais tarde, disse o Muniz. Por agora, fiquem resguardadas. Olhou o meu caderno aberto. Gosto desse torneira ruído novo. Escrever é ver. Depois que eles saíram, a casa caiu num silêncio que não era ameaça, era repouso de quartel. Sentei-me, respirei e a porta bateu de leve com uma brisa. A campainha não acusara movimento. Fui ao hall. O tapete estava ligeiramente desalinhado, 1 centímetro. Pode ter sido o vento. Pode ter sido eu de manhã. Pode ter sido nada. Endireitei-o. O corpo aprendeu a calibrar alarmes, nem pânico, nem displicência. O telemóvel vibrou. Mensagem do número desconhecido que a PJ tinha associado a um cartão limpo, daqueles que se compram em quiosques com dinheiro contado. Amanhã, 12 aero. Canal novo. Traz assinatura. Respirei, copiei o texto para o Muniz. A resposta dele veio em caps. Não responder. Marcamos encontro controlado. Passei a mão pelo tampo da mesa, como quem acalma um cavalo. Liguei a televisão sem som, apenas para lembrar ao cérebro que o mundo tinha notícias para além das minhas. Vi imagens de maré baixa, turistas, um barco moliceiro a passear 2 casais de casacos coloridos. A normalidade tem um talento extraordinário para existir a 3 ruas de qualquer guerra. Perto das 10, a Vera bateu. Entrou com os olhos vermelhos de chorar, sem maquiagem, sem armadura. Falei tudo, mãe, tudo. Sentou-se e abraçou o casaco ao corpo. O advogado disse que fiz bem. O procurador disse que é o caminho certo. Eu disse que tenho medo. Medo não te faz má, respondi. Faz-te humana. O que te faz mal é deixares o medo decidir. O Felipe começou e parou. O Felipe tomou decisões dele. Endireitei o caderno, um gesto mínimo para fazer passar a frase. Agora cada um vai responder pela sua parte. E tu? Perguntou de súbito, como se a pergunta tivesse estado à espera da minha frase para saltar. Tu perdoas-me? Olhei para ela como quem olha o estuário. Água doce e salgada a encontrarem-se sem se confundirem logo. Eu não sei se a palavra é perdoar, disse devagar. Sei que te amo. Sei que vou estar ao teu lado para te ajudar a atravessar isto. Sei que não vou fingir que não doeu. E sei que, quando a justiça fizer o seu trabalho, vamos ter uma casa. Seja esta ou outra, onde possamos entrar sem mentira. Se isso é perdão, talvez seja. Se é outra coisa, também serve. Ela chorou, desta vez aberto, como uma maré que vinha a crescer há dias. Ficamos assim um pouco, com o Paulo a olhar pela janela para nos dar o direito de sermos 2 sem público. Quando a levei à porta, a noite estava limpa. A Vera respirou fundo. Amanhã vou com a Laurinda ao hospital para ela trazer o papel da alta. E depois? Depois venho aqui. Hesitou e sorriu. 100 minuta. 100 minuta, confirmei. Fechei a porta, voltei à mesa e escrevi o último apontamento do dia. A verdade começou a falar pelas bocas certas. Embaixo, 2 linhas para amanhã. Encontro controlado, doce, canal novo e juiz ouvido. Apaguei as luzes. No quarto, antes de adormecer, ouvi o som mais simples e, por isso, mais precioso das últimas semanas. A casa a respirar comigo, no mesmo ritmo. De manhã,
A coreografia rodou sem tropeções. Mensagem do Muniz às 9. Ponto de encontro alterado para o parque junto ao canal. Microfone preparado no seu casaco. Não falar fora do guião. Às 10h30, o Paulo deixou-me à entrada do parque e seguiu para o lado oposto com um jornal e olhos de turista. A Mafalda estava a 3 passos de mim, vestida como quem vai comprar pão. 2 carrinhas não marcadas estacionaram longe. Ao meio-dia certo, o número limpo ligou. Atendi. Deco, Helena, venha até o banco junto ao poste 17. 3 minutos. Caminhei com as pernas no guião. No banco do poste 17 estava o mensageiro da cicatriz, desta vez sem boné. Ao lado, um rosto novo, homem de 30 e poucos, barba mal feita, olhos que não paravam quietos. Traz a assinatura? Perguntou o da cicatriz. Só no cartório e com a PJ, respondi, como quem recita uma oração. A senhora não aprende? Rosnou o barbudo. O doutor está farto. E baixou a voz. A janela fecha hoje. Então feche, disse. Eu não moro em janelas. Olhe que a sua torneira faz barulhos, disse a cicatriz com um riso mau, o primeiro que vi na cara dele. Não mudei de cor por fora. Por dentro, o corpo fez o que os corpos fazem. Preparou-se para correr sem sair do sítio. A minha torneira canta. Respondi sem filosofias. O barbudo levantou-se 1 centímetro a mais. Foi o centímetro que a Mafalda precisava. Em segundos, 2 agentes que eu não vira chegaram ao meu lado e o mundo ficou cheio de palavras claras. Polícia judiciária, levantar as mãos, afastar-se. O barbudo tentou fugir 2 passos, tropeçou no próprio medo. A cicatriz suspirou como quem percebe que a tarde estava perdida. É só trabalho, disse, quase com pena. O meu também, respondi. Tudo aconteceu sem espetáculo. Eu afastei-me para a zona segura que a Mafalda me indicou. O Paulo apareceu, por acaso, com o jornal. O Muniz, ao telefone, enviava instruções curtíssimas. Em 10 minutos, os 2 homens estavam numa carrinha que desapareceu do meu campo de visão. Sentei-me. As pernas pediram chão. O Paulo trouxe chão em forma de garrafa de água. O barulho na torneira foi uma ameaça ou um bluff? Perguntou. Para mim, virou alarme, respondi. Hoje à tarde, canalizador de confiança. E laboratório, se for preciso. Às 2, a Laurinda já estava em casa com o papel da alta. Levei-lhe água da minha torneira. Ela riu-se. E uma fatia de pão com doce que a Celina apareceu a oferecer, porque o açúcar às vezes é medicina. Sentamo-nos às 3 e, por um instante perfeito, fomos apenas vizinhas a partilhar coisas simples. Depois, como é natural nos dias em que o mundo anda depressa, cada uma voltou para o seu posto. Ao fim da tarde, o Muniz telefonou. O barbudo chama-se Rui Ferrugem. É peixe de recados do Moura. A referência à torneira parece bluff, mas vamos peritar o arejador e as ligações. O juiz foi ouvido. Negou tudo. Temos registros de jantares e cruzamentos de chamadas com o Caldas. O Ministério Público vai pedir extração dos telefones e acesso a e-mails. A maré subiu um bocadinho. E a minha filha? Vai ser ouvida de novo para confrontar versões. Por agora, continua como testemunha colaborante. Pausa. D. Helena. Faltam 2 peças grandes. A origem química do que atingiu a D. Laurinda e o fluxo do dinheiro. A primeira está a caminho com o laboratório. A segunda vai sair das contas do Moura. Baixou o tom. E a senhora? Dorme hoje? Se a casa me deixar, durmo. A casa deixa, disse ele e desligou. À noite, já com o canalizador aterido e declarado tudo em ordem, sentei-me a escrever. A palavra contra-ataque fazia agora sentido. Não foi vingança, foi travão. E o nó maior estava desenhado no meu caderno com setas. Caldas,
Moura, rede de recados, juiz, contactos a apurar, Vera, colaboração ativa, Felipe, arguição e entrega de telemóvel, sinais na rua, confirmados, encontro controlado, executado. No rodapé da página, acrescentei um desejo que era também compromisso. Quando isto assentar, esta casa volta a ser casa. Com vento, com café, com gente dentro sem medo. Apaguei as luzes mais cedo do que nos outros dias. A ria respirava, e eu, finalmente, acompanhei o compasso. Amanhã, disseram-me, viria papel com carimbo e palavras grandes. Depois de amanhã, talvez, datas com hora para quem insistiu em confundir janela com vida. E no fim, um tribunal, não uma vingança, a pôr o nome certo em cada coisa. Os dias seguintes foram feitos de papéis com carimbo e passos contados. O laboratório de polícia científica entregou o relatório que faltava. Traços de alcaloides com efeito anticolinérgico, compatíveis com beladona. Detetados no filtro usado no meu sábado, no pano de cozinha recolhido e, em menor concentração, no interior de uma das chávenas brancas de fio azul. No arejador da torneira, nada. Na água, nada. No moinho, limpo. O rastro químico estava onde o gesto fora simples: pó, filtro, pano. O resto fora bluff. O cruzamento com as apreensões fez o resto do caminho. No portátil do Moura, os ficheiros brindes encaixavam-se como peças de puzzle nos áudios da minha campainha. A palavra sinal, descrita como sem cheiro, a pressa elevada a método, a janela repetida como mantra. No telefone do Ferrugem, mensagens com fotografias do meu portão e horários. Numa delas, a instrução: deixar envelope vazio antes do toque para medir reação. E no caderno de contatos do Caldas, uma página com a minha rua em cruzes, nomes de idosos marcados com caneta vermelha e uma anotação que doía pela banalidade: H. Martins, filha insistir, sogra Frag. Não havia provas de que a minha filha tivesse envenenado quem quer que fosse. Havia, sim, a sua voz pressionada, o seu deslize grave, pela via da sogra, e o fio que a ligara ao negócio do século. O Ministério Público tratou cada linha com a pinça certa. A Vera permaneceu testemunha colaborante, o Felipe, arguído por falsificação e mediação indevida, o Caldas e o Moura, detidos e depois acusados por associação criminosa, corrupção, burla qualificada a idosos, falsificação de documentos e tentativa de administração de substância nociva. O juiz Álvaro C. foi ouvido, suspenso preventivamente pelo Conselho, investigado por contactos impróprios. Não houve espetáculo, houve processo. No tribunal, meses depois, a sala cheirava a papel e a madeira antiga. Eu, sentada como tantas outras pessoas que vieram dar corpo à frase interesse legítimo, ouvi as vozes que nos tinham atravessado a casa. O Caldas tentou vestir a pele de gestor altruísta. O Moura escolheu o silêncio onde a lei o permitia. O Ferrugem falou num tom baixo de empregado de recados e, quando a cicatriz na mão esquerda chamou a atenção do coletivo de juízes, baixou os olhos como quem acaba de reconhecer a própria história. O relatório pericial foi lido sem drama. Substância, locais, concentrações, compatibilidades clínicas com o colapso da DEM Laurinda. O Dr. Tiago depôs com a mesma serenidade prática de sempre. A Mafalda explicou cadeias de custódia e como uma campainha pode ser a diferença entre disse e ficou gravado. O inspetor Muniz manteve o tom neutro que tantas vezes me devolveu o chão. O Paulo Carvalhido, chamado como testemunha de contexto, disse a frase que ficou na ata e na minha memória. Num esquema de pressa e dinheiro, as palavras com calma e no cartório são pedras no rio. Quem vai direito não se molha. A minha vez chegou como as marés, previsível e, mesmo assim,
funda. Contei o que vivi, sem adornos, como o procurador me pedira desde o primeiro dia. Quando o advogado do Caldas tentou sugerir que eu podia estar confusa sobre a troca de chávenas, respondi com a única certeza que me pertenceu do princípio ao fim. Troquei porque uma gota caiu. Se não tivesse trocado, não estaria aqui. A sala ficou um segundo mais silenciosa do que o costume. A Vera entrou na sala com os ombros curtos, mas de cabeça levantada. Disse o que tinha de dizer. As chamadas, a pressão, a promessa de vida melhor, a frase que a envergonha. Pediu para acrescentar algo que não cabia nos autos e o tribunal generoso permitiu 1 milímetro de humanidade. Se eu tivesse parado ao primeiro não, nada disto passava por nós. Não houve lágrimas de vitrina. Houve água nos olhos sem teatro e uma mão a procurar a minha quando saímos no intervalo. As sentenças chegaram com a sobriedade que a lei exige. O Caldas e o Moura foram condenados a penas de prisão efetiva por associação criminosa, burla qualificada e falsificação, com cúmulo jurídico que não vou decorar. No crime de tentativa de administração de substância nociva, o tribunal foi claro. Ainda que não totalmente provada que a autoria material direta, a rede, com os seus recados, criou e executou o risco concreto que levou a DEM Laurinda ao chão. O Ferrugem levou pena de prisão suspensa com obrigação de trabalho comunitário e acompanhamento, mas ficou impedido de exercer consultoria que envolva contato com proprietários idosos. O Felipe recebeu pena suspensa por falsificação e mediação indevida, com prestação de serviços a uma associação de defesa de consumidores e interdição temporária de atuar em intermediação imobiliária. O juiz Álvaro C. saiu do processo penal por insuficiência de prova, mas o disciplinar fez o seu caminho. Afastamento definitivo da jurisdição onde as marés mexem mais do que deviam, e o recado que às vezes vale mais do que uma manchete. AD. Laurinda, meses depois do sábado do colapso, voltou a tomar café, fraco, por ordem do Dr. Tiago. Bebeu-o na minha varanda num dia de vento bom, com o sol a fazer prata na ria. Quando pousou a chávena, disse-me a frase que fechou a nossa ferida. Às vezes, viver é só trocar a chávena a tempo. Quanto a nós, a nossa casa, a pergunta que me roeu por noites inteiras encontrou resposta sem pressa. Eu podia ter ficado, à força de história e paredes. Podia também ter fugido, à força de medo. Escolhi outro verbo, transformar. Vendi a casa não ao melhor licitante de janela, mas a uma cooperativa local que prometeu e assinou respeitar a alma do lugar. Nem resort, nem marina de brilho plástico. Alojamento de turismo responsável, oficinas de artes da Ria, um pequeno centro de memória da comunidade. Com o dinheiro, comprei um apartamento luminoso a 3 ruas, com varanda suficiente para 2 vasos e uma mesa pequena. Dei à figueira um novo quintal, na casa da DEM Laurinda, que agora é também um jardim comum da rua, e devolvi às paredes o silêncio que o medo lhes tinha roubado. Da história, ficou mais do que a cicatriz. Ficou um trabalho que comecei com a PJ, o hospital e a junta de freguesia, um ciclo de sessões nas coletividades e lares chamado Chávena Azul. Vamos de sala em sala explicar procurações, sinais, minutas, direitos e truques de linguagem. Levamos uma cartilha simples onde cabe o essencial. No cartório, com calma, alguém de confiança ao lado, nada de dinheiro por fora, campainhas com olho, telefonemas gravados quando a pressão sobe. A Mafalda vai quando pode, o Paulo sempre que quer, o Dr. Tiago quando o turno deixa e a DEM Laurinda quando o vento está a favor. Ao fim, servimos água e, para quem pode, um café fraco. É a nossa espécie de rito. E a Vera?
A minha filha tropeçou no seu próprio reflexo e resolveu não se deixar cair. Rompeu com o Felipe quando percebeu que a culpa que ele lhe oferecia era uma tábua podre. Terminou o curso que deixara a meio, arranjou trabalho longe de consultorias, que